Há algumas semanas atrás, a gente estava com um projeto aqui de começar a investir, né, na nossa carteira pública, investir nesse canal. E de fato a gente começou e a gente já teve uma evolução muito grande. O projeto, óbvio, era começar investindo R$ 1.000 por mês, todos os meses. E dali, se a gente conseguisse tirar mais algum dinheiro de algum bico ou alguma coisa que a gente fizesse, a gente investia esse valor também. Já que, como você viu, se você puder investir 100, 200, sei lá, R$ 50 a mais todas as semanas, isso já vai fazer muita diferença no seu futuro. E eu tô aqui hoje então para te mostrar a nossa evolução. Todos os meses, mais ou menos ali pro final do mês, eu vou pegar a situação atual da nossa carteira e vou comparar com a situação do mês anterior, seja na forma de um print ou na forma do próprio sistema aqui que eu uso. E assim eu vou conseguir atualizando a nossa estratégia, atualizando o nosso progresso aqui de forma mais clara, não só um shorts ou algum vídeo sucinto ali explicando o que aconteceu. Então, antes de começar aqui de fato a mostrar a minha carteira atual, eu vou comparar aqui para vocês. Esse é um print, né, uma captura de tela de um vídeo que eu fiz aqui explicando, inclusive, sobre como que estaria a nossa carteira. Há um mês atrás, exatamente, então a gente atingiu os primeiros R$ 1.000. Galera, então, como você pode ver, nós não tínhamos recebido nenhum rendimento, nenhum provento, nenhum dividendo. A gente estava com um lucro de R$ 2, que era de volatilidade, né, de variação de volatilidade, e a gente tinha um patrimônio total de R$ 1.000, 1.007 para ser mais exato. A gente basicamente tinha um pouco de renda fixa, né, quase 25%, 23% de renda fixa, 34% em ações aqui do Brasil e 42% em fundos imobiliários. E atualmente, como você pode ver, nossa carteira está desse jeito aqui. A gente está com R$ 3.579 de patrimônio e a gente está perdendo 2%. Isso não é nada preocupante para mim, ainda mais com a situação atual que a gente está passando, que o Bitcoin está em queda livre e a gente tem que aproveitar para aportar nesse ativo, inclusive. Então a gente investiu ao todo R$ 3.654. Foi um aumento de capital aí de mais de R$ 2.600. O que a gente estava esperando é que a gente estivesse ali perto de R$ 2.000. Então esses 1.600 mais ou menos, realmente foi desses bicos que a gente fez. Então vale a pena e faz muito sentido a gente fazer isso. Nós ganhamos ali de rendimento, de provento, seja dividendo ou qualquer outra coisa, quase R$ 7, R$ 6,95. O nosso lucro total era de R$ 2 positivo e agora está R$ 67 negativo, que não me preocupa em absolutamente nada. Até porque, se a gente for ver, vou passar aqui, não é sobre as nossas ações, não é sobre os nossos fundos. É basicamente sobre as criptomoedas. Vou te explicar. Não foi tudo isso que a gente investiu de fato esse mês na nossa carteira. Se você ver os vídeos anteriores, a gente teve um momento que a gente pegou as criptomoedas que eu tinha de uma outra carteira e trouxe para esse projeto. E como as criptomoedas eu tinha comprado a um valor muito superior ao que a gente tem hoje a gente está em prejuízo, mas é por causa disso. Para diminuir o nosso preço médio, ou seja, para minimizar essa variação, nós precisamos então comprar mais desse ativo. Por quê? Comprando esse ativo, a gente vai diminuir o preço médio e começar a ter lucro. Assim, um pouquinho que sobe, a gente já começa a ter lucro de fato. Se a gente maximizar aqui a criptomoeda, nós podemos ver que nós temos basicamente essas quatro, né? É o Tether, que é dólar, é o BTCB, e as duas principais aqui, que é Bitcoin e Ethereum. A proporção dessas moedas aqui no futuro vai ser a proporção que a gente vê nos ETFs aqui do Brasil, por exemplo, o Hash 11, que ele coloca mais ou menos 75% da carteira em Bitcoin e basicamente o resto é dividido entre Ethereum, que leva ali uns 25%, e as outras com esses 5% ou um pouquinho menos. Uma coisa que a gente pode ver de diferente aqui na nossa carteira também é que a gente já tem muito definido quantos por cento a gente quer ter em cada um dos tipos de ativo. Por exemplo, nós queremos ter 20% da nossa carteira total em ações e nós temos 10%. Inclusive, essa é a variação e os ativos que a gente tem. Então a gente tem lá o Itaú B4,
BBAS3, né, que é o Banco do Brasil, Petro 4 e Sanepar 4. Nota que a maioria das ações que eu tenho aqui são ações preferenciais, que são ações que me pagam mais dividendo comparado com as de final 3, que são as ordinárias. Exceto as que não tem, né? Por exemplo, o Banco do Brasil não tem o final 4. Então, beleza, a gente tem 10% e quer chegar em 20%. E ela já está dando uma rentabilidade bem legal para a gente. Já dos fundos imobiliários, a gente está um pouquinho abaixo do que a gente quer ter, que a gente quer ter 30% e está com 29%. E os fundos imobiliários, por enquanto, já são esses aqui que a gente quer ter na nossa carteira mesmo. Então, provavelmente eu não vou adicionar nenhum aqui mais. Se for adicionar é um, no máximo 2 ali, mas tem que ser muito bom. Já nas ações, eu provavelmente vou adicionar muita coisa ali ainda. Mas de fundo imobiliário, a gente conseguiu fazer uma divisão muito boa aqui. De fundos de papel, como por exemplo o KNCR, o RECR, e fundos de tijolo, por exemplo, que eu gosto muito, que é o GGRC11. Galera, isso não é uma recomendação de investimento, tá? Eu tô falando aqui os que eu acho legal aqui da minha carteira. E a gente conseguiu também alguns fundos logísticos que eu gostei muito aqui. Por exemplo, o XPML11, que é o XPMOLS. Ele tá bem perto ali do valor que a gente quer ter, então na próxima provavelmente eu vou investir nele. Das criptomoedas eu já te mostrei, de fato a gente tem muito mais do que a gente quer ter, só que como a gente tá vendo uma oportunidade de investimento, faz sentido a gente investir nela agora, já que é uma oportunidade. E depois eu me preocupo em balancear a nossa carteira. Não precisa fazer isso agora. De ETFs internacionais, eu tenho um ETF só, que ele inclusive está dando ali um lucrinho, e eu posso comprar um pouquinho mais dele, porque eu quero ter 10 e atualmente eu tenho 9. Inclusive, ó, é o IVV. Vamos ver aqui quanto que eu tenho que comprar. Ó, tem que comprar mais ou menos R$50. Hoje, provavelmente, eu já vou sanar isso aqui. Tá escrito R$50 aqui, mas provavelmente vai ser um pouquinho mais, né? Porque quando você coloca mais dinheiro, ele não prevê esse dinheiro que você está colocando. Bom, de estoques, né, que são as ações estadunidenses aqui, a gente tem duas ações, que são ações da Apple e da Google, né, a Alphabet. E, por enquanto, elas estão dando um lucro bem legal pra gente, mas, como eu disse, isso não importa. O que importa é que a gente quer ter no final 10%, e nós estamos com atualmente 6%. E por fim, Tesouro Direto, que é a nossa renda fixa. Nossa renda fixa aqui, atualmente, a gente tem 13% e queremos chegar no 20%. Para isso, a gente precisa investir mais ou menos uns R$400. Como eu disse, aqui está mostrando 320, mas quando você for investir lá, o valor total vai aumentar e ele vai pedir um pouquinho mais, né? Então vai dar uns R$400. Galera, para esse vídeo não ficar muito longo, eu já vou aqui te mostrar o que eu vou fazer, né? A estratégia dos investimentos. E eu sei que eu tô devendo mostrar para vocês como que eu devo guardar a minha criptomoeda, onde eu compro a criptomoeda, apesar que eu já mostrei que eu compro na Binance por enquanto. Mas esse vídeo vai vir no futuro, isso é um pouco mais técnico, mas enquanto isso, vamos lá pro papai e mamãe, vamos lá para a coisa mais básica, né? O básico que funciona. Como você pode ver aqui, nós temos R$378 para investir hoje e nós vamos investir em alguns ativos que faz muito sentido a gente investir hoje na nossa carteira. Desses R$378, lembra que 250 é o valor de fato que eu devo investir todos os meses. E desse valor, eu vou pegar R$200 e vou investir em criptomoedas. Lembra, a gente está no final de uma oportunidade. Então eu vou comprar R$200. Mas antes de comprar R$200 em criptomoeda, eu vou investir nas outras coisas que a gente tem para investir. Que vai ser R$105 em tesouro. Isso é porque cada cota custa R$35. E aí 3 cotas, né, 0,03 cotas vai dar mais ou menos esse valor. Eu vou clicar aqui Tesouro Direto e vou achar lá o Tesouro IPCA mais 2029, que é o que a gente quer. Atualmente ele está pagando IPCA mais 7,72%. É bem massa. Vou colocar aqui 3 cotas, que dá R$106. Aí eu vou clicar aqui em investir e continuar. Beleza, investimento realizado. Então, tesouro já foi. Agora, desses 272,27, lembra, eu vou tirar 200 para investir em cripto, então vai sobrar 72,27, que eu vou investir justamente em IVV, que é o nosso ETF do SP500. Que lembra, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aí eu vou colocar aqui quanto que eu quero enviar, que no caso é 72,27, vai dar $13, então deu $13,17. Bom, agora então eu vou voltar aqui no aplicativo, vou clicar em investir, ações, rates e ETFs, e ele já está aqui, ó, Core, SP500, Shares, comprar.
e vou comprar justamente... Vixe, galera, esqueci. Hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos, então não vai rolar. Você provavelmente está vendo esse vídeo na sexta, então eu volto na sexta-feira para fazer esse investimento, já que hoje não dá, que o mercado está fechado. E o que sobrou, justamente eu vou investir em criptomoedas, né, que vai ser em Bitcoin. Então eu vou entrar agora na corretora que eu uso. É o que eu uso, tá? Eu não tenho rabo preso, é justamente o que eu uso mesmo. Por enquanto ela satisfaz as coisas que eu preciso, mas até então eu não testei ainda a Coinbase e as outras corretoras. Eu vou testar. Se elas forem melhor, talvez eu migre, né? Mas por enquanto eu estou usando ela. Então eu vou clicar aqui em adicionar fundos, depositar BRL. Vou colocar aqui que eu quero transferir justamente em Pix. E eu vou colocar aqui R$200. Continuar, ele vai me gerar o código Pix. Agora eu vou voltar lá no meu banco. Então já apareceu aqui R$200 para eu pagar. Selecionar forma de pagamento débito Inter. Então esse valor de fato foi pago. Agora eu vou voltar lá na Binance e ó, o valor já caiu. Agora eu vou clicar aqui em Trade, vou mudar aqui ó, Spot, vai ser de BRL para BTC. E aqui eu vou colocar todo o valor em BTC. Ó, R$200,50 ele está me sugerindo. E comprar BTC. Ordem criada. Como eu sempre falo, adicionar os ativos aqui é meio chato, é meio monótono e eu meio que vou parar toda hora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar a gravação e eu vou colocar os ativos aqui, exceto o IVV que não deu para comprar hoje, eu vou deixar para comprar amanhã. E aí eu mostro para vocês como a carteira tá ficando, fechou? Aguenta aí. Ah, mas antes, não se esquece de conferir aqui se você está inscrito no nosso canal e de deixar o like. Agora eu vou lá adicionar os ativos. Já volto. Enfim, terminei aqui de cadastrar os nossos ativos aqui na nossa carteira e foi um pouco mais fácil, né, que normalmente é, porque eu não tive que cadastrar nenhum novo e eram só 2 ativos, já que o IVV não deu certo ainda. E a gente já pode ver uma grande diferença aqui, né? De fato, ainda continua 2% negativo o nosso patrimônio, só que o lucro total já diminuiu um pouco, já que a gente conseguiu baixar um pouquinho o nosso preço médio de criptomoeda. As outras coisas nem espero que mude, tá? O que eu espero que mude aqui, que de fato mudou, foi a porcentagem de tesouro direto, que era 13% e agora a gente tem 15%. Nós queremos ainda um pouco mais, nós queremos 20%, então ainda falta aí pelo menos uma semana de aporte para a gente, que é R$260. Estoques diminuiu um pouquinho, né, já que a gente não aportou nele, ETFs a gente não vai ver mudança ainda, só depois que de fato investir. E a criptomoeda, a gente pode ver aqui que reduziu mais 1%. Então agora estamos 6% negativo. E se a gente tiver mais dinheiro, a gente vai aportar mais, porque é uma janela de oportunidade no futuro. A gente vai ficar bem orgulhoso disso, porque provavelmente esse valor vai crescer. A gente tem ao todo R$1.390, por enquanto representa 36% da nossa carteira, e no futuro vai representar só 10%. Vamos vender? Não, a gente vai comprar mais dos outros. Então, por enquanto é isso. Me aguarda que daqui a pouco você vai ver eu investindo em IVV e atualizando mais uma vez a carteira. Galera, chegamos no dia seguinte, então, hora da gente investir naquele ativo que faltou a gente colocar na nossa carteira. Eu vou mostrar a tela para vocês. Já abri o Home Broker, ele já está falando aqui, né? Core, SP500 tal. Cliquei aqui, comprar. Aí eu tenho 13,17 disponível, então 13,17. Revisar compra, comprar. Pronto, ordem realizada com sucesso. Para finalizar, então, eu vou colocar os ativos aqui na carteira, aqui no Investidor 10. Então tá aqui o Investidor 10 e galera, uma curiosidade, olha que louco, eu nem coloquei o ativo ainda aqui, mas a gente já diminuiu um pouco mais o nosso lucro. Isso porque, de fato, as criptomoedas estão voltando, né? E elas têm um peso muito grande aqui na nossa carteira. Mudou um pouco, vai. Mudou quase R$10, isso é bem legal. Como você pode ver aqui, a variação ontem estava menos 7,70, agora está menos 5,82, o que é uma boa, né? Então vou vir aqui em ETF internacional e ó, agora a gente tem 8% de ETF internacional. Eu vou adicionar o lançamento aqui. Ó, já atualizou e agora, inclusive, nós temos exatamente o que a gente quer ter dele, né? 10%. Aí falta ainda adicionar os outros. Óbvio, eu sei, né? Quando eu adicionar um pouco mais de estoque, vai diminuir aqui para 9%, 8%. Assim como quando eu comprar mais ações, vai diminuir os outros também. É normal isso, a gente tem que ficar rebalanceando. Quando a gente for colocar mais ações aqui, né? Porque por enquanto as ações do Brasil a gente só tem essas. E a gente não quer ter só essas. Mas enfim, agora temos esse valor aqui na nossa carteira. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece então de se inscrever, de conferir se você está inscrito e de deixar o like, fechou? E me acompanha aí nessa jornada de investimento, acho que está sendo muito legal. Até a próxima.